Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. É com prazer que estamos na nossa última aula de Apocalipse. Essa é a aula de perguntas e respostas. Nós recebemos algumas perguntas, outras nós estamos só selecionando perguntas que muitas vezes são feitas quando nós damos essas conferências de escatologia. Não damos da maneira como demos aqui, bem completo, com a exposição do livro de Apocalipse. Portanto, nós vamos... deixa eu dizer uma coisa, porque temos alguns alunos que querem fazer essa matéria e querem valer crédito. Para poder valer crédito no Instituto Bíblico de Evangelização, você vai ter que responder uma série de perguntas, que são as perguntas do livro de Apocalipse, e também fazer um trabalho que é o trabalho dos juízos. Esse trabalho tem que ter no mínimo 10 páginas e apresentar os juízos dos selos, trombetas e flagelos. Então esses juízos são apresentados nesse trabalho. É um trabalho assim que deve pelo menos ter 5 fontes que você consultou, incluindo uma só da internet, e você então vai poder fazer uma introdução, apresentar os selos, trombetas e flagelos e daí fazer a sua conclusão. Esse é o único trabalho se você vai querer 2 horas crédito. Agora, se você quiser fazer valendo 3 horas crédito, sempre eu faço, se o aluno fizer esse gráfico aqui, o gráfico inteiro, completo, desde a inocência, viu? E se fizer esse gráfico inteiro, daí ele recebe 1 hora crédito a mais. Todos os nossos alunos têm feito isso, tem sido muito gostoso e também de grande utilidade no ministério. Mas hoje é o último dia, nós vamos só responder algumas perguntas prováveis, outras que foram feitas. Uma das perguntas que normalmente fazem, especialmente hoje que temos linhas diferentes de pensamento, é qual a diferença entre amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Vou mostrar aqui no gráfico para que vocês entendam bem. A posição, deixa eu começar com a posição amilenista. Geralmente até o amilenista não gosta tanto de ser chamado de amilenista, porque amilenismo significa que não há milênio. Mas o amilenista acredita que o milênio, o reino de Deus, está presente hoje na Terra. Então não existe o que nós acreditamos ter um milênio, né, que é a última dispensação literal. Então essa é a posição amilenista. Não existe então esse milênio, tá aqui, milênio literal. Mas temos aí a posição também que é a pós-milenista. A posição pós-milenista simplesmente acredita que Cristo vem depois do milênio. Então é situado aqui. Cristo vem depois que esse mundo vai ficar totalmente melhor. Agora, a ideia do pós-milenismo é que o mundo vai melhorando até introduzir então o rei. Mas aí temos a nossa posição. Nossa posição é pré-milenista. Agora, no estudo que nós fizemos, a posição é não só pré-milenista, mas é pré-tribulacionista. Nós não apenas acreditamos no milênio literal, mas acreditamos que Cristo vem antes da tribulação. Então, uma posição pré-milenista e pré-tribulacionista. Há muitos pré-milenistas que são meio tribulacionistas. Então, eles acreditam que passamos por metade da tribulação. E há aqueles também que não acreditam que nós vamos passar por esse período, ou não vai ter esse período da tribulação, então eles acreditam que Cristo só vem aqui mesmo no dia da revelação. Mas de toda forma, eles acreditam no milênio, então são pré-milenistas. Espero que vocês tenham entendido. Mas vamos para uma segunda pergunta que muitos fazem. O dia do Senhor. O dia do Senhor, o que significa isto? No livro de Apocalipse, ele é mencionado apenas uma vez, no capítulo 1. É mencionado muitas vezes nos profetas. Dia do Senhor é um dia de angústia, dia de choro, dia de dor. Mas no livro de Apocalipse é mencionado que João se viu na ilha de Patmos no dia do Senhor. E esse dia do Senhor, eu creio, já é um dia apocalíptico, no sentido que inclui
tanto o período da tribulação, como também a parte do milênio, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Então, quando ele diz o dia do Senhor, é Yom, que inclui tarde e manhã. Os acontecimentos da tribulação seriam, então, o período da tarde. E os acontecimentos milênio, novo céu, nova terra, seria amanhã. Uma terceira pergunta. O que são as obras dos nicolaítas? Eu sei que essa é uma pergunta que muitos fazem e é justamente aquilo que nós observamos na igreja de Éfeso, diz que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Mais tarde, Pérgamo diz que eles tinham essas obras dos nicolaítas. Nical significa conquistar, laíta, povo. Então, obras dos nicolaítas é toda aquela ordem sacerdotal onde o clero está conquistando o povo. Tem outra interpretação, onde inclusive eu vi ela hoje, achei interessante essa interpretação, que é o abuso da graça. E poderíamos dizer a mesma coisa também, aquele clero que está lá abusando da graça, está dizendo que você pode fazer o que quiser. Então isso seria também considerado como obra dos nicolaítas. A quarta pergunta, e eu vou pular as perguntas porque eu tenho 30 e poucas aqui, então vamos só algumas. Essa aqui é uma pergunta que muitos fazem também. O que significa a pedrinha branca? A pedrinha branca também é mencionada aqui na igreja de Éfeso. A pedrinha branca simplesmente significa admissão na família de Deus. Então, quando você era admitido, você recebia essa pedrinha branca. Então, representa também essa admissão na família de Deus. Qual é o sentido de removerei do teu lugar o meu candeeiro? Inclusive, foi o pastor Gilberto que me mandou esta pergunta. E eu respondi que simplesmente significa vou remover a luz, a influência. Então, lembra que em cada uma das igrejas aqui tem algumas recomendações, mas daí tem as condenações. E quando fala sobre as promessas, dá promessas, que nem a pedrinha branca, faz parte de promessas. Mas removerei é se não obedecer, não seguir, não ouvir a voz do Senhor. Então deixará de ser essa luz e não vai brilhar mais para Jesus. Não significa perda de salvação. Deixa eu aproveitar, porque tem aquela passagem em Apocalipse 2, 10, que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lembre-se que ser fiel até a morte era morte de mártir. Dar-te-ei a coroa da vida não significa salvação, significa dar-te-ei galardão. Mas temos algumas outras perguntas que foram feitas. Explique o sentido dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Nos capítulos 4 e 5 falam sobre esses 24 anciões e 4 seres viventes, nos acontecimentos aqui no céu. E nós explicamos isso, que os 24 anciãos, eles são o sacerdócio duplo, mostrando que somente a igreja que recebe esse sacerdócio hoje. Também, da mesma maneira, nós observamos as coroas. Essa talvez é a razão principal. Os 24 anciãos têm as suas coroas na cabeça e diz que elas vão daí depositar essas coroas aos pés de Jesus. Então observamos que os 24 anciões representam a igreja e são mencionados não só no capítulo 4 e 5, mas também no final, no capítulo 19 de Apocalipse. Agora, os 4 seres viventes. Nós mostramos que tem os serafins e tem os querubins. Os serafins são mencionados lá em Isaías 6. São mencionados com 6 asas. E estão cantando, sempre entoando, exaltando, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Depois temos os querubins. Os querubins é mencionado em Ezequiel. Mas o fato é que parece haver uma combinação de serafim e querubim ali em Apocalipse. São chamados de seres viventes. Às vezes eu brinco dizendo eles são querafins. É uma mistura de querubim com serafim. Mas estão sempre exaltando, louvando o nome do Senhor. Agora, teve uma pergunta que várias pessoas estavam fazendo, qual é o aspecto da pandemia? A pandemia tem alguma coisa a ver com os sinais dos tempos? Achei essa pergunta interessante. E lembrei que não tem especificamente, mas naqueles 6 sinais de Mateus 24, menciona pestes. E sabemos que pestes é, nesse sentido, também ao que nós temos visto, né? AIDS, doenças como ebola e também agora, especialmente na pandemia que nós estamos tendo com o coronavírus. Mas não tem nada mencionado especificamente, mas sabemos que
as coisas que antecedem a tribulação parece que lançam uma sombra, a sombra dela nós já estamos vendo agora. Então, quando nós olhamos aquela passagem de 1 Tessalonicenses 5,3, né, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, dali diz, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu acredito que, assim como quando a mulher está passando por aquele período onde ela está tendo aquelas dores, né, as dores de parto, e ela está ali passando por aquilo e vai aumentando, aumentando, assim também esses sinais estão aumentando. Mas o que temos que entender é que a maioria dos sinais mencionados, especialmente aqueles de Mateus 24, se referem à revelação de Cristo. A segunda vinda de Cristo em glória não se refere ao arrebatamento. Quando pensamos em sinais em si, não tem nenhum sinal necessário acontecer para que Cristo venha no dia do arrebatamento. E é isso que eu também vi esta pergunta, qual é a diferença? Então nós já vamos aproveitar. Qual a diferença entre o arrebatamento e a revelação? Eu tinha um quadro que mostrava vários contrastes entre arrebatamento e revelação, mas deixa eu só mencionar alguns. Primeiro, o arrebatamento é quando Cristo vem e nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. Então, no arrebatamento, todo olho não verá. Somente os santos verão Jesus e de repente nós seremos tirados daqui. Esse é o dia do arrebatamento. O dia da revelação, todo olho verá. Jesus virá e vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai se fender ao meio. Isso vai ser por ocasião da revelação. Aqui também podemos falar que é o dia de Cristo, o dia do arrebatamento. Aqui é o dia do Senhor, apesar que o dia do Senhor engloba todo esse período, como nós já mencionamos, tarde e manhã. Mas a maioria das passagens do dia do Senhor se referem especificamente à revelação de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que esses dois aspectos é de uma segunda vinda só. Tudo em relação à segunda vinda de Cristo, o arrebatamento para a igreja e a revelação quando Cristo vem com a igreja. E aí ser visível será para o mundo. Uma das distinções que nós gostamos de dizer é que o arrebatamento é para a igreja, a revelação é para o mundo. Então temos aí essa distinção. Deixa eu ver mais algumas perguntas que fizeram. Qual a diferença das pragas do capítulo 9? Essa é uma pergunta que é um pouco complicado, sim, porque no capítulo 9 nós temos ali a praga dos gafanhotos. E nesta praga dos gafanhotos, não sei se descreve aqui direito, mas ela é uma praga que vai vir sobre a terra, talvez descrita aqui, ela vem sobre toda a terra em forma de demônios. Aqueles demônios são descritos como escorpiões, são descritos também como cavalos, né? É na cauda que é mencionado o escorpião. E eles vão ferir os homens, vão ferir aqueles que não têm o selo do Deus vivo. E vai doer durante 5 meses, durante esse período todo. Então, essa é a praga dos gafanhotos, mencionado no começo. Depois, na sequência, tem a praga dos cavaleiros. Alguns acham que a praga dos cavaleiros é só uma continuação da praga dos gafanhotos. Eu pessoalmente acredito que já é uma indicação de um exército de 200 milhões de soldados que virão do Oriente. E a mesma passagem, semelhante a esta, está no capítulo 16, quando fala sobre os reis do Oriente atravessando o rio Eufrates e entrando na terra prometida, entrando em Israel. Então, possivelmente a interpretação da praga dos cavaleiros é esse exército que vem do Oriente. E o único exército que tem capacidade de dizer que tem 200 milhões de soldados é o exército da China. Por isso seguimos com essa interpretação. Agora, o que significa o anjo forte do capítulo 10? Aí também eu posso afirmar que algumas vezes eu já tive a tendência de pensar que é Jesus. Porque quando nós explicamos isso, mostramos que ele está com o pé direito no mar e outro pé esquerdo na terra, mostra a possessão. Mas uma das coisas que me convenceu que não era Cristo é que ele está jurando, e Jesus Cristo não precisa jurar em nome de ninguém, e também nós observamos que Cristo não vem como anjo depois da encarnação. Anjo, ele aparecia no Velho Testamento, ele era o anjo do Senhor.
Mas depois de encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus vem na pessoa glorificada dele, na qual ele foi ao céu. Então, não deve ser Jesus o anjo forte ali do capítulo 10. As perguntas também seguem, e eu poderia ir mencionando mais, mas do capítulo 11 sempre me perguntam, quem você acha que são as duas testemunhas? Se é quem você acha, eu acho que é Moisés e Elias. Pelo menos mais próximos é Moisés e Elias. E nós identificamos pelo contexto. O contexto fala sobre aquele que tinha poder para transformar a água em sangue, aquele que mandava praga sobre a terra, que foi Moisés. Depois também diz aquele que tem poder para fechar os céus, que era Elias. Agora, Elias é dito que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, quanto à identificação do Elias, eu não tenho dúvida. Agora, Moisés sempre é meio problemático também essa interpretação. Mas vamos entrar no capítulo 12. A pergunta do capítulo 12 é essa guerra que tem no céu, que é mencionado no capítulo 12. E são os 5 personagens do capítulo 12. Aqui menciona Miguel e o dragão. Aqui tem uma grande guerra no céu. E é bem no meio da tribulação que vai dar essa guerra. Agora é importante também notar que é justamente aqui que Satanás é lançado na terra. E é no meio da tribulação que o anticristo entra no santuário de Deus, se ostenta como se ele fosse o próprio Deus. Então eu acredito que também é justamente aqui, no meio da tribulação, que Satanás se torna em carne, na pessoa do anticristo. E ele se torna o mistério da iniquidade. Jesus Cristo é o mistério da piedade. O anticristo é o mistério da iniquidade. Então, aí ele vai mostrar tudo o que ele é. Lembra que no capítulo 13... temos completo aí, porque no 12 fala sobre o dragão, que é o antideus. No 13, no começo, fala sobre a besta, que é o anticristo. E daí fala sobre o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo, completando então a trindade satânica. Agora, algumas perguntas também que fazem do capítulo 13. No capítulo 13, quando fala assim, o anticristo, e pensamos sobre o anticristo já está vivendo? Constantemente estão me fazendo essa pergunta. Olha, pode até ser. Mas mais uma vez eu respondo, nós não estamos esperando o anticristo, estamos esperando Jesus Cristo. Eu sei que muitos gostam de identificar como a coroa do Papa, gostam de identificar com grandes líderes que já existiram. Hitler também já foi apontado como anticristo, mas nenhuma dessas pessoas é o anticristo, porque tem muitos que vão ser precursores, que vão vir antes, e diz que surgirão muitos anticristos, mas o anticristo só vai estar em evidência depois que a igreja for tirada daqui. Agora, do capítulo 13 também tem aquela perguntinha do chip. O chip, já é a marca do anticristo? O chip colocado na mão direita e aqui na testa, essa já é a marca do anticristo? Eu não posso dizer. Sabemos que o sistema está todo preparado. Agora, tem muitas pessoas que gostam de fazer afirmações. Eu não consigo fazer a afirmação que esse chip já é a marca do anticristo. Mas nós notamos sim que o mundo já está preparado. O sistema 666 já está preparado para ficar ao controle de uma pessoa, que será um ditador mundial. Agora, nós não estamos esperando quem? O anticristo. Estamos esperando Jesus Cristo. Mas vamos para os outros capítulos, 14, 15. Tem várias perguntas que poderíamos fazer do 14 e 15, mas talvez o capítulo mais difícil que nós expomos foi o capítulo 17 e 18, que trata das duas bestas, né? Que uma é a besta que está aqui montada, quer dizer, a prostituta que está montada aqui, e depois a cidade. Aqui nesse gráfico não dá nem para ver. Então, uma delas é a Babilônia eclesiástica, capítulo 17. É o corpo de Satanás. A outra é a Babilônia política, ou podemos dizer, é uma cidade literal. Então, nós temos que entender que tem duas Babilônias. Uma Babilônia que é a Babilônia eclesiástica, outra Babilônia que é a Babilônia política. Deixa eu aproveitar esse gráfico e mostrar como que surgiu. Já apresentei isso não na aula passada, mas na anterior. Mas lembrando que o anticristo vai surgir do 8º rei. Então aqui temos, não nesse gráfico, mas pode visualizar o reino do Egito. Depois do reino do Egito tem o reino da
da Assíria. Depois do reino da Assíria, temos a cabeça de ouro, que é da estátua de Nabucodonosor, que é o Império Babilônico. Depois temos o Império Medo-Persa. E aí o Império Grego. Então até aqui são 5. E no capítulo 17 diz que 5 caíram. Um existe. Qual que existe? É esse aqui, é o Império Romano. E o Império Romano é dividido em 2 partes, que são as 2 pernas dessa estátua, e finaliza com esses 10 dedos dos pés. E esses 10 dedos dos pés representam as 10 nações, ou blocos de nações, que formado hoje lá na Europa, que vem a ser Roma reavivada. Então, nós entendemos que a Babilônia, que podemos aqui, é Roma reavivada, vai ser derrotada aqui no final com a vinda de Jesus Cristo. Deixa eu ver mais umas 3 perguntinhas. Quais são alguns convidados para a ceia? Eu quando falei sobre esse assunto não diferenciei bem as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento, Cristo e a igreja. E depois do casamento, então, tem a ceia. E aí tem uma pergunta que muitos fazem: quem são os convidados? Quem são esses que são convidados para a ceia? Os que são convidados para a ceia são provavelmente os santos do Velho Testamento. Então esses estão assentados aqui à mesa, convidados para a ceia. E observamos que isso acontece e logo em seguida se dá a revelação de Cristo em glória. Poderíamos fazer mais perguntas, mas vamos para a Batalha do Armagedon. Na Batalha do Armagedon, Cristo vem vencendo, vem Jesus, e é representado aqui, letra O, se nós fazemos aquela sequência das letras, o Armagedon. No Armagedon, uma extensão, o mapa que seria bom para nós mostrarmos, mas a extensão vai correr desde o Carmelo até, passando pelo Mar Morto, até a parte sul. Uma extensão de 300 quilômetros. Então sempre me perguntam, esses 300 quilômetros, você acredita que é literal? Eu acredito que é literal. E além do mais, diz que o sangue vai correr até as rédeas do cavalo. Imagina esse rio de sangue. Todas as pessoas que estão ajuntadas ali no Armagedon. No Armagedon terão os 3 poderes principais do mundo. O poder do leste, o poder do oeste e o poder do sul. Lembrando que tem que haver uma distinção. Outra pergunta que fazem para mim: qual a diferença entre a campanha do Armagedon e a batalha do Armagedon? A campanha do Armagedon tem que incluir o poder do norte. E começa então com a derrota desse poder do norte, crendo eu, que é a Rússia, que vai invadir Israel. E vai ser derrotado bem no começo da tribulação. Mas estende-se aí com a campanha terminando com a batalha. E a batalha final, e essa que muitas vezes as pessoas gostam de dizer, é a Terceira Guerra Mundial? Possivelmente. Essa é a batalha final. Depois dessa é só mencionado uma última revolta de Satanás, mas na última revolta de Satanás há uma revolta e Jesus vai descer e vai destruir. Então não vai ter batalha. Aqui sim vai ter uma batalha. As nações vão se reunir e vai correr um rio de sangue muito grande, de 300 quilômetros de extensão aqui no Armagedon. Agora entramos então na parte final, e as perguntas sobre a parte final são muitas, né? Haverá pecado no milênio? Então, essa talvez é uma que a gente tem dificuldade, porque quando entra no milênio todos são salvos. Mas o fato é que mesmo no milênio, nesse tempo perfeito, no reino perfeito de Cristo aqui na Terra, mesmo que todas as pessoas que entram são salvas, as pessoas das nações que entram vão multiplicar. E aí vão ter filhos e vai ter novamente a natureza pecaminosa. Não vai estar presente Satanás para ter a tentação de Satanás. Não vai estar presente os demônios como tentação. Então não vai ter essa parte, mas vai estar, e nem vai estar presente o mundo como atração. Mas ainda o homem nasce filho caído de Adão. E eles vão guardar essa rebelião, porque no milênio não vai poder haver nenhuma manifestação de rebelião. Porque qualquer um que se manifestar diretamente contra Jesus será morto. Mas observem que esses filhos vão guardar lá dentro de si. E por isso que diz que no final, esse Gog e Magog aqui é a última revolta de Satanás.
No final terá essa última revolta de Satanás, e aí o Senhor ele vai vir contra a cidade de Jerusalém, e o Senhor vai vir e destruir com o sopro da sua boca. Vai acabar então com todos os rebeldes junto com Satanás, daí Satanás vai ser lançado para o lago de fogo. Deixa eu aproveitar esse gráfico que estamos aqui para nós entendermos o seguinte. Há uma diferença entre o inferno e o lago de fogo. Então, às vezes as pessoas perguntam também, por que na Bíblia fala sobre o inferno e como que quando Lázaro, não Lázaro, rico, né, morreu, ele foi para o paraíso e tinha essa separação aqui. E aqui é o poço do abismo. Esse é o lugar que Satanás vai ficar preso durante o milênio. Então havia sim o Hades, que era o paraíso. E nesse sentido, esse paraíso aqui, quando Cristo desceu, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse paraíso foi levado para o terceiro céu. Então ele está desocupado como ele era aqui, onde é descrito lá na história do rico e Lázaro, onde tinha essa grande separação e um não podia passar daqui para lá. Mas as pessoas incrédulas, elas morrem e vão para o inferno. E veja, quando elas vão para o inferno, já estão experimentando o sofrimento. Já é tempo de angústia, de sofrimento, de dor sem igual. Só que elas vão ressuscitar, e aqui no gráfico mostra, comparecer diante do grande trono branco, e daí vão ser lançados no lago de fogo. Esse é o lago de fogo, que é também chamado segunda morte. Então há uma diferença entre o inferno e o lago de fogo. Então quando diz lá também em Apocalipse 20 que aquele que não está escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Lembra que primeiro a quem estreia o lago de fogo é o falso profeta e a besta, que são lançados vivos para dentro do lago de fogo. Depois, então, os incrédulos ressuscitam, comparecem diante do grande trono branco e são lançados no lago de fogo. Satanás faz a sua última revolta e ele também é lançado para dentro do lago de fogo. E na última aula nós falamos sobre essa última parte aqui, né? Essa parte linda aqui. A terra vai ser renovada pelo fogo, haverá renovação da terra. Outra pergunta que fazem para nós é: o que vai acontecer com as pessoas das nações? Como que Deus vai fazer com que eles passem por essa terra? Porque a terra vai passar por toda essa purificação. E nós mencionamos, assim como o Senhor providenciou uma arca para a salvação do povo naquela época do dilúvio, de alguma forma sobrenatural, os salvos serão providenciados uma maneira de escaparem, ou simplesmente eles não vão passar, eles vão ser que nem a Sadraque, Mesaque e Abednego, passam pelo fogo e não vão ser queimados. Então, o que vai acontecer exatamente não está escrito na Bíblia, nós não sabemos, mas nós sabemos que haverá nações aqui na eternidade. E não só haverá nações, como Nova Jerusalém. Mas deixa eu só terminar com aquela última palavra que eu dei no nossa última lição. O Espírito e a noiva diz, vem. Ele está convidando, Jesus está convidando, o Espírito está convidando, nós estamos convidando, vem. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu espero que através desse estudo, você, se já conhece a Cristo como Salvador, você fique cada dia mais preparado para o dia da volta de Jesus. E se você ainda não conhece, que você possa se arrepender e crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por estas aulas e mesmo essa aula final que foi explicando algumas das perguntas mais frequentes. Eu sei que ainda muitas dúvidas ficam, mas queremos estudar a palavra de Deus, queremos aprender, queremos cada vez mais sermos aprovados como obreiros que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, que Deus os abençoe e que Cristo seja o teu Salvador pessoal. Amém. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.